Essa passagem relata sobre o exército de Cristo, ele como um cavaleiro branco sentado num cavalo, e da sua boca saiu uma espada, que é a própria palavra, para julgar e ferir as nações. O julgamento de Deus está em cima da sua palavra. A palavra de Deus não apenas consola, ela confronta e estabelece justiça. Ela tem a autoridade para julgar e reger e ferir nações. E aí eu caminho já para a conclusão daquilo que eu quero trazer para vocês. Como eu falei, nós temos hoje 12 mil templos no Brasil. Levantamos ontem quantidade de pessoas em que batizamos ao redor do Brasil no ano de 2025 inteiro. 4.433 pessoas. Vocês acham que isso é bom? A gente fizer uma conta básica aqui. Essa conta ela está sendo muito leniente já. Ao menos, se cada igreja batizasse uma pessoa, que não é a realidade, aqui na sede só o Regenere batizou umas 20 pessoas, o Ministério Geral mais umas 45, 50. Mas vamos dizer que cada uma dessas 4.433 pessoas é uma para cada igreja. Fazendo uma conta básica, 12 mil menos 4.443, ao menos 7.500 igrejas, Deus e Amor, ao redor do Brasil, ano passado, fizeram culto 365 dias do ano para não batizar uma alma. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o Evangelho perdeu o seu poder? Não. Ou será que é nós que não estamos pregando o Evangelho? Meus irmãos, eu trago isso com toda responsabilidade, com todo o temor diante de Deus. Eu trago para vocês que ou nós nos arrependemos dos nossos pecados como igreja, ou não haverá avivamento. Tem um ditado que é muito forte, conhecido na sociedade como um todo, que contra fatos não há argumentos. O fato é que a nossa igreja tem operado e trabalhado ao redor do Brasil e do mundo e não tem alcançado as almas que Jesus deseja alcançar. Isso é um fato. Isso aqui não é argumento, isso aqui não é opinião própria, isso aqui é o número. 12 mil templos. Se cada igreja batizasse uma alma, nós teríamos 12 mil batizados, quase 3 vezes aquilo que batizamos no ano passado. Gente, o poder está na palavra de Deus. Aquilo que eu sinto no meu coração não são palavras de incentivo de Deus, são palavras de confronto. Que a gente possa hoje voltar às Escrituras, voltar à centralidade do Evangelho e voltar ao próprio Cristo. Na quinta-feira, enquanto eu recebi essas passagens, essas citações da sua própria palavra, do próprio Deus, em lágrimas eu anotava isso aqui. Pastor Marco Nagel que estava lá, para não deixar eu mentir aqui. Depois que eu recebi isso, mais ou menos uns 20 minutos do Espírito Santo falando no meu coração, eu anotando ali em lágrimas. Aí Deus me perguntou assim, uma pergunta que eu faço a vocês aqui hoje. Deus falou: pergunta para eles se eles estão dispostos a se arrepender e deixar a minha palavra em segundo plano. Eu retomo a pergunta do tema dessa minha fala. O que nós temos pregado dos nossos cultos? Será que nós temos sido fiéis à palavra de Deus? Ou será que nós temos pregado aquilo que dá na nossa cabeça? Qual foi a última vez que a gente abriu a Bíblia e deixou a própria Bíblia se explicar, a Bíblia se pregar? Encontro de homens de fé, estive aqui nesse auditório mesmo, falei para o pastor Beata: pastor, hoje eu vou deixar a Bíblia pregar a si mesmo. Eu abri lá Salmo 51, do versículo 1 a 12, e deixei a palavra de Deus fazer o seu trabalho, porque o poder não está em mim, não está na minha eloquência. Isso são as próprias palavras de Paulo. O Evangelho não são palavras de eloquência ou de persuasão, mas o poder de Deus para a transformação de vidas mediante a palavra de Cristo. Glória a Deus. Eu já caminho para a minha conclusão, para não ficar aqui falando sozinho. Quero ouvir também dos meus colegas, dos pastores que estão aqui e vivenciaram tudo aquilo que eu estou falando para vocês ao longo dessa semana, na terça-feira em reunião de diretoria, na quinta-feira no devocional. Será que nós temos coragem hoje de nos arrepender das nossas heresias?
Será que nós temos coragem hoje de nos arrepender dos nossos pecados de idolatria, onde regulamento interno tem sido sobreposto à palavra de Deus, onde aquilo que meu avô falou vale mais do que aquilo que Deus falou? Gente, a minha mensagem é uma só: preguemos a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, mas nada além da palavra de Deus. A própria Bíblia nos diz que ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula à palavra de Deus. E quantas coisas nós vemos sendo pregadas no meio da nossa igreja que a Bíblia não fala. A minha única defesa aqui, gente, é falar: vamos voltar às Escrituras, porque o poder está na palavra de Deus. Antes de todo avivamento, tem que haver arrependimento. Só que para se arrepender não é fácil. Para se arrepender tem que vencer o próprio orgulho. Tem que vencer o orgulho de achar que nós somos uma igreja mais santa que as outras. Tem que vencer o nosso orgulho para achar que somente pessoas da Deus de Amor serão salvas pela graça de Deus. Para vencer o orgulho tem que permitir a graça de Deus permear a nossa alma e nosso espírito e viver segundo a graça de Deus. Porque sem o sacrifício de Cristo, todos nós, sem exceção, seremos condenados ao fogo do inferno. Isso é o Evangelho de Deus. O que nós temos pregado nos nossos cultos? Será que nós temos pregado salvação pelas obras? Se a gente não fizer A ou B ou C, seremos condenados porque nossas boas obras ou nossas más obras são determinantes para a nossa salvação? Que a gente olhe hoje para a suficiência de Jesus Cristo, que a gente olhe hoje para a suficiência das Escrituras e que a gente volte hoje para a essência do poder da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Senhor, eu quero fazer aqui um adendo sobre igrejas que não batizaram almas. Estava lendo aqui sobre o grande avivamento da igreja metodista, 1630, 1690, e John Wesley ele usou uma mensagem muito interessante, qual ele dizia: dê-me 100 homens que nada temam, senão os pecados, e nada desejem, senão Deus, e eu abalarei o mundo. E aí houve um grande avivamento na Inglaterra, pessoas que não tinham na visão humana de ver os mineiros, aqueles que trabalhavam com minério, pessoa que é praticamente descartada pela sociedade, foram alcançados através desse grande avivamento. E eu vejo também a história da Igreja de Deus do Amor também focada nesse grande avivamento, que era a palavra da oração, e hoje nós estamos hoje um evento muito grande sobre ver a palavra do Senhor. E quando olhamos na palavra, a palavra tem um poder transformador quando nós pregamos o que está contido nisso. E os números que o Davi aqui levantou para a gente é assustador. Chama nós aqui para um confronto, não somente aqui local, mas em termos nacional, de nós revermos nossos conceitos para ver onde nós estamos errando. E acho que um dos pontos já foram aqui bem pontuado, e um dos pontos que a gente infelizmente a gente está deixando de pregar a verdadeira essência da palavra de Deus. Isso é um ponto que nós devemos viver com muito cuidado na oração, no jejum, na música. Lembre-se, irmãos, os grandes avivamentos começou com pequenos grupos de um momento, de comunhão de mesa, e trouxe um grande avivamento. E a igreja hoje ela está agindo dessa forma, direcionando nós nessa direção. Então eu trago isso, que é essa responsabilidade, que esse peso, que esse confronto de número de almas, número de vidas que ganhamos para Cristo, que foram batizados, que nós temos o registro no final, que nós possamos pôr a mão na cabeça da nossa consciência e falar: meu Deus, eu estou em dívida, eu estou em falta com meu Deus, e precisamos melhorar em todos os aspectos. E o principal, mergulhar na palavra de Deus, porque é ela que transforma os nossos corações. Então isso me chama muita atenção, pastores, pastor Fabrício, pastor Wilson, me chama muita atenção, de número de vidas que deixaram de cumprir a justiça divina, de repente, por falta de nós como pastores, e sentar-se à mesa e conversar com eles. Você, pastor Milton, presbítero Davi, pastores aqui da mesa, pastor Milton estava lendo uma revista
Parece que essa revista aqui, o fundador dela foi o Billy Graham. A Christianity, se eu falar errado aqui, você lembra? Christianity Today, tá certo? Christianity Today. Ela está falando aqui, os especialistas em igreja que compõem essa revista, eles estão dizendo: igrejas saudáveis devem ter uma taxa de batismo de no mínimo 5 a 10% em relação ao número de membros atuais. O que o Davi estava falando aqui: uma igreja, uma local, uma central, uma setorial, uma estadual não batizar uma, tem alguma coisa acontecendo. Nós detectamos uma Um dos dificuldade. pontos que nós não, pastor Marcos, eu me colocou como pastor de campo, é que a gente vai pregar no evento e vem tantas almas para Cristo. Isso tem bastante a falar, irmão, se vai tantas almas, e quantas vidas estão permanecendo? Então ele vai para o culto, ele prega, muitas pessoas aceitam a Cristo e não tem uma continuidade de cuidar dessas vidas, de zelar dessas vidas. Fala, ganhei tantas almas, mas se eu voltar a esta igreja para vir daqui a 3 meses, eu posso o batismo, essas pessoas que se converteram não permaneceram na igreja. Esse é um ponto que nós devemos rever esses pontos, né? Importantíssimo, o pastor Deus está falando, esse acompanhamento, muito importante. Nós vemos aqui posso dizer, uma atrofia orgânica, e um dos pontos, o pastor Milton disse esse do acompanhamento, o outro Davi disse aqui também, a pregação. O que é que nós estamos pregando nos nossos púlpitos? Essa pregação baseada no exterior, né, nas regras, vai gerar legalismo. Agora, a pregação da palavra genuína, que gera essa transformação que nós precisamos, aquela pessoa que é transformada pela palavra, pelo Espírito Santo, ela vai se batizar, ela vai ser um obreiro, vai estar envolvida na obra, vai ter um encontro com Cristo e não vai sair mais da presença dele. Mas as pregações, nós precisamos nos atentar para isso. Uma das coisas, Davi, tristes para mim, eu via muito isso. Um jovenzinho, quero pregar, começando a pregar, e a pregação dele estava com o RI ali do lado já. Ele falava mais do RI, um jovem falando mais do RI, pastor, do que da pregação. Ele ficava todo feliz, era como Paulo ali, Saulo, pensando que estava fazendo um serviço para Deus, pastor Wilson, perseguindo a igreja e pensando que estava fazendo um serviço para Deus, pastor Fabrício. Olha só. É preocupante, é alarmante, porque quando se lembra que o número de 12 mil igrejas, nem 5 mil almas, é alarmante, é preocupante. E o ponto central está naquilo que o presbítero Davi estava dizendo, os pastores também, que é na pregação do Evangelho, na exposição bíblica, né? Que quando nós não batizamos almas, nós não estamos falando somente de números, nós estamos falando que nós estamos falhando na principal comissão que o Senhor Jesus nos deu, não é? Que está lá em Mateus no capítulo 28, que diz: portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos falhando com a comissão principal de Jesus, de não pregar no Evangelho eficaz a palavra de Deus do jeito que ela é, e não ganharmos almas. Então, o que nós estamos querendo dizer para os irmãos é isso, não é números, é que realmente nós estamos falhando na responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu. Falando um pouco mais sobre números, né, porque eu sou de exatas, né, em cima desse dado que o pastor Marco Magno nos trouxe, né, de que uma igreja saudável tem uma taxa de batismo aí de 5 a 10% da sua atual membresia. Hoje a gente tem aí uma estimativa de mais ou menos 500 mil pessoas ao redor do Brasil como público passante, mas de membros a gente tem mais ou menos 300 mil membros, né? Então uma conta rápida, 10% disso seria 30 mil pessoas batizadas. Nós estamos com 5, né? 5% da atual membresia seria 15 mil pessoas. Nós temos menos de 1/3 disso, ou seja, nós estamos uma média aí de mais ou menos 1,5% de pessoas batizadas em relação à nossa membresia. Meus irmãos, eu gosto de simplificar as coisas. Não precisa começar, vou ler de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia em um mês. Calma, vamos com calma. Meu pai sempre falava isso, eu cresci ouvindo ele falando: vamos ficar nos evangelhos.
Começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros da Bíblia são a essência de quem Jesus é. Seu tempo aqui na terra, o verbo que se fez carne, como eu falei aqui, o Cristo é o próprio verbo encarnado, ele é a palavra ambulante de Deus. Se o que nós estamos pregando foi algo que Jesus não pregou, para. Pregue aquilo que Jesus pregou e ponto. Não vai pela o que o Davi Neto acha, o que a irmã Débora acha, não, vai pelo que a Bíblia diz. A nossa responsabilidade é fidelidade às Escrituras, porque o poder não está em mim, não está na minha mãe, não está no pastor Milton, o poder está na palavra de Deus. E uma coisa eu garanto para vocês, eu finalizo com isso nessa minha fala. Se nós hoje nos atentarmos, voltarmos às Escrituras e sermos fiéis à palavra de Deus, eu garanto para vocês que nessa reunião do ano que vem, daqui a um ano, nós teremos 15 mil pessoas batizadas na Igreja de Deus Amor. Porque eu sou uma pessoa orientada em tudo que eu faço na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Tudo que eu faço está orientado por resultado. Se o nosso resultado está alarmante, que nós sejamos alarmados. Mas que a gente ouça essa palavra e que ela não simplesmente entre num ouvido e saia no outro. Que ela de fato desça para o nosso coração e que a gente hoje saia aqui hoje com uma fome da palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui rápida e retórica, eu queria já passar a palavra para minha mãe, para ela relatar a experiência que ela teve, que complementa tudo isso que eu já falei. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e ficou ali meia hora, 1 hora na presença de Deus, lendo a palavra de Deus? Não orando, não jejuando, porque isso aí a gente tem de qualidade. E a fala da minha mãe, a experiência que ela teve com Deus, vai complementar isso que eu estou falando. Mas de fato abrir a Bíblia e lê-la, e deixar a palavra de Deus te ler. Isso é uma forma de santificarmos a nossa vida, lendo a palavra de Deus, como eu relatei para vocês de João 17. Mas eu creio nisso, que se nós queremos mudar um cenário que eu vejo como catastrófico, esse resultado para mim é catastrófico, saber quantos milhões a gente investe por mês para o funcionamento dessas 12 mil igrejas, programas de rádios, para batizarmos 4 mil pessoas. Hoje é um dia de refletirmos, de darmos um passo atrás e falar, peraí, alguma coisa estamos fazendo de errado. Eu tenho certeza que se nós usarmos o maior instrumento, a maior ferramenta que Deus nos deu, que é a sua própria palavra, pode ter certeza que ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado. Primeiramente eu quero agradecer a todos os pastores que nos apoiaram com as suas caravanas, motivando os irmãos e irmãs, mulheres de fé, homens de fé, que estiveram conosco aqui no último sábado. Inclusive estou vendo a nossa irmã Elinete ali. Nós fizemos 3 grupos de oração, de manhã, à tarde e à noite, para este evento. E o que nós pedimos era, Senhor, nós queremos apenas a sua presença, mais nada. E a presença do Senhor foi manifesta em nosso meio, foi algo maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que muitas que vieram aqui foram renovadas na sua fé, na sua força, para que possamos prosseguir nessa jornada até a volta do Senhor. Irmãos, eu vou relatar a vocês algo tremendo que aconteceu comigo. Eu e meu esposo, nós estamos em oração há muitos anos de madrugada. A gente ora das 12h30 às 3, às vezes às 3 às 3h30, às vezes da 1h30 às 2, tudo depende da condição física dele. E eu estava dormindo, era muito cedo. Deus fala comigo muito de manhã, em sonhos. E eu fui, irmãos, visitada pelo Senhor de forma tão extraordinária que eu estremeci. Eu estou falando isso diante de Deus que nos assiste aqui, uma nuvem de testemunhas. Eu ouvi uma voz, mas esta voz não era uma voz normal que o Senhor fala comigo, porque hoje eu conheço a voz do Senhor. Quando eu tive encontro com Deus, que eu não conhecia a voz de Deus, naquela ocasião eu conheci o Senhor.
E meu encontro com o Senhor foi algo tremendo, maravilhoso. Eu já era casada. E eu sempre questionava o Senhor: Senhor, o Senhor fala com meu pai? O Senhor fala com a minha mãe? E o Senhor não fala comigo? E eu sou sua filha. A partir daquele momento, Deus viu o meu interesse em conhecer Ele mais de perto, ter intimidade com o Senhor. E agora, desde então, eu conheço a voz de Deus. Mas nesta ocasião, irmãos, foi algo tão tremendo. Foi um brado. O Senhor bradou dentro do meu quarto. Mas ali naquele momento que eu comecei a acordar, naquela madorna, dorme, não acorda, acorda, não dorme. Sabe aquela coisa assim, muito forte. Parecia que aquela voz entrava dentro do meu quarto e inundava o mundo. O Senhor falou 2 frases. Não é falta de oração, é falta da minha palavra. Falta da minha palavra. Irmãos, literalmente eu caí no chão de joelho. E aquilo parece que invadia o quarto. Eu fiquei ali em lágrimas muitos minutos. Eu não sei dizer para vocês. E eu falava: Senhor, toca no coração dos irmãos, das irmãs. Eu vou transmitir aquilo que o Senhor falou. Ou seja, Deus de amor ora muito, mas nós não damos valor à palavra. E quando eu me levantei, eu fui no livro onde falava que Josias, ou seja, o templo de Jerusalém estava sendo reformado. Naquela época o sacerdote era Uquias. E ele encontrou um livro, o livro da lei que estava perdido. E é interessante que não foi pessoas de fora que perderam o livro, a lei, a palavra de Deus. Fomos nós, o templo, estávamos dentro do templo. E tem muita gente perdida dentro do templo. Estão aqui com o corpo presente, mas o seu coração está longe da palavra de Deus. E nós vemos que o templo estava de pé, mas a direção de Deus estava ausente naquela época. Quando o livro foi encontrado e lido diante do rei Josias, houve quebrantamento, arrependimento e, o mais importante, mudança. Temos esses 3 passos: quebrantamento, arrependimento e mudança. E a restauração começou quando a palavra voltou ao centro do templo. Ah, mas nós temos a doutrina. Não é isso que nós estamos falando. Nós não temos costume de fazer meditação na nossa casa, na palavra. A gente lê um versículo e tudo bem. Nós estamos alimentando a igreja, mas quem está alimentando a gente? Nós estamos alimentando nossos cultos. Eu vou lá, prego 3 vezes na semana. Está virando uma coisa automática. Quando diz falta da minha palavra, é falta de nós estarmos apegados a ela. Hoje não há reverência. Não tem reverência à palavra, começando pelos nossos membros. Eu estou falando isso aqui com o meu coração queimando, meus irmãos. Isso é motivo de nós nos ajoelharmos e pedir perdão e dizer: Senhor, onde nós erramos? Nós queremos começar da onde nós erramos, da onde nós caímos. Podemos cuidar de muitas coisas, mas nunca deixar de cuidar da palavra. Não basta ensinar, precisamos viver. E o maior perigo não é a oposição de fora, mas o esquecimento de dentro da igreja. E é interessante que pequenas distrações nos afastam da palavra. Eu falei uma vez aqui e torno a falar: quando o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei, não foi porque ele havia sido destruído. O livro não tinha sido destruído. A palavra não tinha sido destruída, mas ela havia sido esquecida. E isso ainda é muito mais perigoso. Porque o que nos afasta da palavra nem sempre é um pecado evidente. Nós estamos perdendo o foco da palavra. Porque muitas vezes são coisas lícitas. Eu até marquei aqui: rotinas verdadeiras, legítimas, responsabilidades ministeriais, que aos poucos vão ocupando um lugar que nunca deveria sair do centro. O que eu poderia dizer aqui? O problema não começa com rebeldia.
começa com coisas do dia a dia que podem nos afastar da palavra. Eu anotei aqui o que nós, pastores e obreiros e obreiras, fazemos o quê? A substituição da palavra. Eu trabalho tanto para Deus, irmã Débora, que eu já não tenho tempo de estar com Deus. Vocês entenderam a diferença? Eu trabalho para Deus, mas eu não tenho tempo de estar com Deus. A minha agenda é cheia, irmã Débora. A minha agenda, eu estou ali no programa de rádio, mas está virando automático. Você já faz automaticamente, você não vê, você não sente. Você vai orar, é uma coisa automática. Você vai fazer programa, é uma coisa automática. Está virando o quê? Uma rotina. E Deus hoje está falando que nós temos que quebrar essa rotina e sentir Deus de perto. Sentir Deus mais de perto, ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Coisa que nos afastam da palavra. Preparar mensagens para alimentar os outros e não nos alimentar primeiro. Estamos como um saco vazio. Nossa, eu tenho que cumprir ali aquela escala, eu tenho que ir no programa, senão a diretoria isso, senão a diretoria aquilo, eu vou perder meu salário, o negócio está como se fosse uma máquina. Estamos deixando de ser realmente humanos e sentir o que nós somos diante de Deus e por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo ou por que nós estamos fazendo. Ah, mas eu tenho experiências muito antigas, há 10 anos atrás Deus me falou isso. Mas nós precisamos de uma revelação diária da palavra, todo dia. O alimento chegando todo dia e nos enchendo desta palavra. Oh, glória! Mas eu vou trocar aqui a palavra, irmã Débora, o tempo de leitura, porque eu tenho uma urgência lá na igreja. Eu não posso, eu tenho que estar na igreja agora. Eu tenho que ir na reunião lá, senão a diretoria vai ficar brava comigo. Isso aqui nem é uma reunião, irmãos, isso aqui é um culto, é uma alimentação para nós. Nós temos que sair daqui cheios, transformados pela nossa mente. Nós não temos que fazer porque isso e aquilo. Eu não tenho de ir na igreja por causa disso. Eu não tenho de pregar, porque senão a diretoria vai ver que eu não estou pregando. Veja a rotina. Veja a máquina trabalhando. Saiu aquela pessoa, o humano, aquele servo. Resolver problema da igreja o dia inteiro, mas não parar para ouvir a voz de Deus. Qual o momento do dia que você para meditar? Eu vou me alimentar um pouquinho aqui. Não, eu só abro a Bíblia porque eu tenho que pregar, eu tenho que estudar a Bíblia. Mas não para você, só para alimentar os outros e você. O livro foi perdido dentro da igreja, dentro do templo. Nós estamos nos acostumando com o sagrado, perdendo o temor e a sensibilidade do Espírito. Vejam, estamos trabalhando automaticamente, é uma rotina, é um robô. Estamos deixando de sentir. E nada disso isoladamente parece errado. Não é errado você ir na igreja. Não é errado você fazer programa. Vocês estão entendendo? Não é um pecado evidente. Mas são coisas que nos tiram o foco da nossa intimidade com Deus. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus está falando com você, pastor. Você tem que sair dessa rotina, dessa máquina. Esse robô que está ali todo dia fazendo, você não está sentindo mais, você está apenas fazendo. E o templo continuava funcionando nos dias do rei Josias. Havia culto, havia sacerdócio, havia rotina, mas faltava o essencial. A palavra não estava sendo pregada e tampouco ouvida. E quando a palavra foi lida novamente, houve algo que há muito não se via: quebrantamento verdadeiro. É claro, é difícil, nós recebemos exortação do Senhor, aqui ninguém está falando receba, receba, mas Deus está exortando e nos cuidando. Deus está nos cuidando. Eu agradeço ao Senhor que Deus está falando comigo primeiro. Não é ativismo que sustenta o ministério, é a palavra que sustenta o ministério.
Não é a experiência que você tem como pastor, é a constância que alimenta o ministério. Não é o cargo que alimenta o ministério, é a intimidade profunda com o Senhor. É isso que nós temos de ter. Pergunta que precisamos nos fazer com sinceridade agora. O Senhor está falando profundamente. Estamos ocupados com as coisas de Deus ou estamos sendo guiados pela voz de Deus? O maior perigo para nós, obreiros, não é cair de repente, é se afastar lentamente sem perceber da intimidade, do santuário do Senhor. Que hoje seja um dia de reencontro, não com o ministério, mas com a palavra santa e maravilhosa do Senhor Jesus. Porque quando a palavra volta ao centro, o coração volta ao lugar certo. Hoje é o dia de nós alinharmos o nosso contato com Deus. Não podemos ficar sem sintonia. Sair da sintonia é nós perdermos o contato com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. Oh glória! Aleluia! Eu sei que Deus tem muita coisa a falar. Os diretores também têm aqui. Nós estamos falando de vários temas. E o primeiro tema hoje foi o que temos pregado em nossos púlpitos. Primeiro, alimente-se, para depois você alimentar o outro. É como diz aquela história de um caminhão de combustível que perdeu a sua direção, ou seja, ele ficou parado no meio da estrada, porque ele não tinha combustível, mas ele estava carregado de combustível. A palavra está aí, mas nós temos que ir até ela e nos alimentarmos desta palavra. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue, porque Ele já está falando em vossos corações. Pastor Wilson, gostaria de a gente falar um pouquinho sobre como o obreiro deve conduzir na hora das ofertas. Você, como pastor em Campinas, seria interessante você também passar para a gente algumas experiências tua a respeito de manutenção da igreja, como falar com o povo, como se comportar nesse momento tão importante que faz parte da obra do Senhor. Porque na hora da oferta é a hora que as pessoas vão para o banheiro. Paz do Senhor, meus irmãos. É um ponto muito importante, pastor Milton, porque, primeiro, é algo que eu digo que abrange aí a questão de nós aumentarmos também a nossa membresia. Quando você aumenta o número de pessoas na sua igreja, de frequentadores, de visitantes, enfim, o número de ofertas também tende a aumentar. E a exposição dessa necessidade para a igreja é muito importante. Às vezes a gente pega o microfone e a gente vai conduzir a oferta e a gente diz assim: irmãos, pegue aí as moedinhas. Pega as moedinhas, pega aí, vamos fazer aqui uma parte importante, pega as moedinhas e vamos ofertar. E somente isso. O pior é a abordagem. Sim. A abordagem é o quê? A maneira que você inicia falando da oferta. Você para, a primeira coisa que nós ouvimos na frase dos pastores quando vão pedir oferta: nós vamos agora, irmãos, fazer as ofertas. Se você falar esta frase, você já espantou metade da igreja. Parte material, eles falam, né? Vamos fazer a parte material da igreja. Sim, sim. Nós temos que começar a falar da oferta sem mencionar essa frase: vamos fazer a oferta. Não, você tem que trazer já a essência daquilo que você vai falar. Ou seja, nós temos que falar aquilo que realmente tem que falar, de uma maneira em que eles possam entender pela palavra. Não você usar essa frase: vamos fazer as ofertas. Sim. É a abordagem que começa a espantar, né? Logo na abordagem do tema, né? Sim. Você deve ali, né, trazer a conscientização aos membros usando embasamentos bíblicos. A oferta é bíblica. E nessa condução, irmãos, tem pastores, irmã Débora, diretoria, que pede ali a
as ofertas pedindo moedinhas, igual eu já coloquei aqui, e não expõe a necessidade da igreja. Os membros às vezes nem sabem que a igreja está precisando ali pagar o aluguel. Para eles está tudo bem, porque você está pedindo moedinhas, então eu vou dar moedinhas. Então é necessário vocês trabalhar com as ofertas, igual a irmã Débora está falando, usando uma abordagem correta, usando a Bíblia e conscientizando os membros a necessidade de ofertar, a necessidade de ajudar a obra de Deus. Nós temos observado, irmão Wilson, que todas as igrejas que acabaram de ser reformadas, estão prontas, foram inauguradas, as entradas caem mais de 50%. É porque os membros entendem que agora não precisa mais ajudar. Exatamente. E se o pastor não ficar ali, né, trabalhando com isso, explicando, e que a igreja foi reformada, mas as despesas continuam. Tem conta de água, tem conta de luz, tem pagamentos de aluguéis, que muitas das vezes é solicitado para que essa sede venha contribuir também. Você não vai conseguir aderir ali, ter uma aderência boa das suas entradas. Então trabalhem com isso, explique, deixe Pastor claro. Wilson, isso é importante, você está falando, porque aqui na sede tudo que foi feito aqui, das reformas continuam, nós somos falando aqui para os irmãos, né? O elevador, aquele elevador que cabe 30 pessoas, né? O elevador, estamos fazendo elevador, tem outros elevadores, os irmãos ajudando as cadeiras, passamos os valores também aqui para os irmãos. Cada cadeira é tanto, então ajudem a entrar, nós vamos passando tudo. Isso é importante. Ô Marcos, a gente vê às vezes irmãos até bem intencionados fazendo ofertas, irmão Fabrício, mas a questão é que eles não preparam o povo, as pessoas querem ofertar, mas não tem, porque não houve um preparo através de um voto. Quando nós preparamos a igreja com o voto, você passa o envelope e explica. Aí realmente no próximo culto você vai ter só uma maneira de dizer: olha irmãos, nós fizemos os votos e nós vamos recolher agora porque esse dinheiro está lá no programa de rádio. Porque aqui no Brasil, a maioria das capitais estão negativas, porque nós da sede mundial estamos pagando programa de rádio. Aí você vê o teu saldo verde lá, direitinho, aparecendo o seu saldo, mas se você for incluir o rádio, o seu saldo fica negativo. Então nós temos muitas coisas a explicar aonde vai o dinheiro da igreja. É bom explicar isso. Quando eu fui fazer agora a oferta no encontro de mulheres, eu comecei falando: vocês ganharam um presentinho aí, cadê o brochinho? Cadê o brochinho? Aí o pessoal ficou atento, porque vai falar o quê? Sobre o quê? Eu falei: vocês receberam um presente, não receberam? Quem recebeu um presente? Agora vocês vão dar um presente para a igreja. Então nós temos maneiras, nós não estamos colocando táticas para tirar oferta, longe de nós isso, mas nós estamos vendo que, pode observar, quando você fala vamos fazer as ofertas, sim, as pessoas começam a se levantar. Eu acho muito relevante tudo isso que tem sido falado sobre a questão de ofertas, e eu incluo também nisso a questão do dízimo, mas eu queria ressaltar, né, até mesmo em cima da temática central do que estamos falando hoje. Como o próprio pastor Wilson falou, a oferta e dízimo é bíblico. A igreja tem suas necessidades, temos que pagar aluguel, temos que pagar rádios, mas isso não deve ser a principal motivação dos nossos membros de dar oferta ou dizimar. Porque a própria Bíblia Sagrada, e o poder está na palavra de Deus, como a gente está até mesmo reiterando aqui hoje, precisa ser a principal motivação. Traga fundamentos bíblicos, né? A segunda geração da humanidade, Caim e Abel, a temática central é a oferta. A oferta que Caim e Abel entregaram a Deus, uma foi agradável, a outra não, uma foi recebida, a outra não. A gente tem o dízimo estabelecido como uma lei de Deus no Antigo Testamento. A gente tem as ofertas que eram dadas pela igreja primitiva, onde todos se reuniam ali e ajudavam uns aos outros. Então, o que não falta é embasamento bíblico para pregarmos nos nossos púlpitos sobre dízimos e ofertas, né? E na nossa liturgia aqui no sábado à noite com os jovens, o momento de oferta de dízimo, ele continua sendo um momento de adoração a Deus, que é de fato
É sobre isso. Não é parte material da igreja. É um ato de fé, onde você está adorando a Deus, né? Nós estamos matando a idolatria no nosso coração, que muitos têm de Mamon, onde Deus é o dinheiro, né? Então, tudo isso que foi falado aqui é necessário, é lícito, mas acima de tudo, fiquemos com o poder da palavra de Deus que nos orienta e nos direciona como igreja a dar o nosso dízimo e as nossas ofertas. Eu digo que é nesse momento que você declara quem é o Senhor da sua vida. O jovem rico, ele saiu triste porque Jesus foi mexer nas suas propriedades, na sua herança, e ele sai abatido. E observe, ele chega chamando Jesus de mestre, ele não consegue chamar de Senhor, porque já tinha um Senhor na vida dele. Então, nesse momento que a gente vai ofertar, a gente está declarando que é Senhor da nossa vida. Não é Mamon, é o Senhor. E a gente está dando ali, devolvendo o dízimo e ofertando, declarando que Jesus é Senhor da nossa vida. Eu faço uma exposição da necessidade da igreja, exponho tudo que a igreja precisa fazer o pagamento para que a membresia tome consciência daquilo, fique conscientizada daquilo para ajudar. Mas a recomendação ajudem adorando, ajudem com a alegria, para que a obra de Deus venha crescer. E é importante, irmã Débora, sempre o pastor fazer a apresentação de tudo que está sendo feito na igreja, de tudo que está sendo realizado. Ser transparente com o povo. Isso, olha, a gente, igual em Campinas, por exemplo, a gente fez melhorias, né, no banheiro dos PCDs, dos deficientes. Eu fui lá e expus, olha, o dinheiro que vocês estão ofertando, foi feito a melhoria nesse setor que precisava. A questão do bebedouro d'água, comprou um bebedouro novo, olha, a diretoria autorizou, está aqui a oferta de vocês, sempre mostrar o que está sendo feito na igreja. Bom, fez lá uma melhoria na igreja, mostre para os membros. É importante. Uma outra questão, irmã Débora, que é importante é você pôr alguém na hora da oferta, chamar alguém para contar um testemunho. Você chama alguém, tem sempre, irmãos, está na igreja pessoas que receberam bênçãos por ser ofertante, por devolver dízimo, por fazer o voto com Deus. Chame essas pessoas, tire ali um tempo suficiente para explicar isso, e o testemunho das pessoas vai aumentar a fé de outras para colaborar, para ofertar. Mas é igual o pastor Davi disse, a gente não deve ser motivados por isso, e a gente não deve motivar as pessoas a ofertar pela necessidade da igreja, mas sim por adoração e respeito ao Senhor, obedecendo ao Senhor acima de todas as coisas. Eu acho que isso é importante. Perfeito. A gente também, eu deixo uma perguntinha aqui voltada para isso. Porque eu, como responsável de uma sede estadual, devo ter um programa de rádio local? Porque eu devo fazer isso? Aí nós traz nessa linha de pensamento. Porque eu, como pastor de sede estadual, tenho que ter um programa de rádio para que eu possa apresentar aos ouvintes o que eu tenho de Deus oferecer a este povo. E muitas vezes não é isso que nós temos visto. O programa de rádio se tornou aquele automático. Venha buscar bênção, milagre e tal. É uma coisa e tão nós rápida, recebemos alguns telefonemas dos proprietários de rádio. Aí é da sede mundial? Sim, da sede mundial. Eu quero falar com alguém responsável aqui da cidade e tal. Não, pode falar o que é. Faz uma semana que está tocando só hino aqui, o pastor não veio fazer programa aqui no rádio. Imagine, o cartão de visita da igreja começa pelo programa de rádio. É pela sua apresentação, é pelo seu mover, o mover do Espírito Santo na sua vida, que você estaria no programa, que você vai fazer com que aquelas pessoas acreditem quem é a igreja. Que igreja é essa que está acontecendo isso? Que igreja é essa que tem os milagres? Que igreja é essa que está tendo maravilhas nesta igreja? Agora, a igreja está vazia porque não tem ninguém fazendo programa de rádio. Mas eu escalei o irmão lá, mas eu moro muito longe. O outro, eu estou doente. Irmãos, fiquem de olho no programa de rádio. Por isso o missionário fez isso. Coloca todo o som para São Paulo.
vai ficar 1 hora, 2 horas na cidade e volta o som para São Paulo. Foi por causa disso. Outro dia mesmo o irmão estava dizendo, olha, eu estava aqui no meu carro viajando, e eu conheço o programa de rádio aqui da região, liguei lá, fazia 3, 4 dias que estava só tocando hino instrumental, e a igreja pagando, e os membros estão ouvindo. Cadê o pastor no rádio? Não tem ninguém para o rádio. Então isso começa a afastar o povo da igreja. Eu não vou ofertar. Na verdade, eu sou fruto do programa Voz da Libertação. Então, aquele dia eu tinha o prazer de ouvir as transmissões, aquilo me causava impacto. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer essa igreja. Então, para mim, foi É necessário, pastor Milton, a gente fazer um programa assim, dinâmico. Sim. Porque se você ouve o programa, este é o seu programa, a voz da libertação, com aquele ritmo, né? Irmãos, nós estamos localizados na rua São João, número 40, e nós vamos estar com... Que atração tem esse programa? Hoje podemos dizer que é o robô do IA. Que atração tem esse programa? Mas é o Espírito Santo quem traz, sim, mas ele usa quem? O microfone sozinho? Põe lá, fala aí, microfone. Não vai sair nada no rádio. Então, acho que o Davizinho costuma Davizinho, mas ele sabe muito bem que grupo de valor que a gente faz de rádio, que é um valor absurdo, né? Pode, claro. Pode falar um número? São milhões, gente. Nós gastamos milhões de reais por mês, não por ano, por rádio. Eu lembro que quando eu era criança ainda subia a Serra da Cantareira, na casa do meu avô. Chegava lá e tinha a água com gás lá, água tônica. Meu avô tomava no radinho. Ele ficava ali sentado na mesa, ouvindo. E ficava quase 24 horas com o rádio ligado. E aí, eventualmente, tinha ocasiões, como a minha mãe está relatando aqui, de sair a rádio do ar, ou o locutor dormia. Isso desde pequeno eu via. Meu Meu pai avô colocava ligava. 5 rádios dentro de casa. Meu avô Ou na ligava cozinha, no quarto. instantaneamente. Por quê? Porque é a nossa forma de comunicar. Só que eu acho que é muito importante isso que minha mãe falou, sobre o que você está comunicando, né? A rádio é uma plataforma de comunicação, assim como é os nossos púlpitos, né? Acho que a mesma pergunta vale que eu fiz no início dessa conversa aqui, o que estamos falando na rádio? Estamos pregando a palavra de Deus ou estamos simplesmente anunciando os nossos cultos e eventos? Que é necessário também, mas não deve ser a nossa essência. Eu acho que eu tenho falado muito com o André, meu irmão, né, sobre o IPDA Play, a nossa programação online. Eu falei com ele, acho que faz mês passado, eu falei, olha, eu sinto no meu coração que talvez seja o momento de a gente olhar para a programação online, digital, a voz da libertação na internet, e retomarmos a essência daquilo que meu avô trouxe. Está no nome da questão, a voz da libertação. Como a gente viu aqui, o que liberta é o poder da palavra, né? Então, se a gente está propagando algo que é completamente poderoso, que é a palavra de Deus, e sim, divulgando a nossa igreja local, os nossos cultos, mas tudo pelo poder da palavra de Deus, pode ter certeza que qual que é a nossa métrica aqui? Aquela programação radial está acrescentando pessoas na nossa igreja? Se não está, tem alguma coisa errada, porque o propósito principal é isso. Eu falo aqui com toda a nossa equipe de comunicação, seja digital, seja de rádio, seja nas redes sociais. Falo, gente, se eu não estou acrescentando pessoas para vir aqui frequentar os nossos cultos aqui na sede mundial, tem alguma coisa errada com a nossa comunicação. Quando se comunica algo que é completamente poderoso, que é o poder da palavra de Deus através do rádio também, pode ter certeza que esse investimento milionário que nós fazemos todo mês vai ter retorno. Eu sou gestor financeiro, tudo que não dá retorno eu paro de investir, porque aquilo é dinheiro jogado fora. Então, tenha essa consciência do que nós estamos falando na rádio e leve com seriedade e responsabilidade a nossa comunicação, que nos custa milhões de reais por mês, né, para que a igreja tenha o alcance de vidas e alcance de almas, né, ao redor do Brasil e do mundo. Muito bem, nós vamos deixar aqui na tela o QR Code que vocês podem direcionar seu smartphone, seu celular também, para você deixar algumas perguntas na medida do possível.